Olá, eu sou o Luciano e quero conversar com você sobre ansiedade e desemprego. Como você sabe, tem crescido a fila de desempregados pelo nosso país. E à medida que prolonga o tempo sem trabalhar, aumentam-se as contas. E aqui a gente está falando de contas básicas, né, como comida, água, luz, fora outras contas. Junto com as dívidas, também cresce o desânimo, uma vez que essas pessoas desempregadas relatam que, apesar de divulgarem a sua disponibilidade para o mercado de trabalho, enviarem o currículo para empresas, a maioria sequer é chamada para uma entrevista. Assim, numa situação de desemprego, a falta de dinheiro não é o único agravante. É preciso olhar com atenção os distúrbios emocionais decorrentes desse contexto, como a tensão, a ansiedade, a autoestima, que todos nós podemos sofrer nesse momento. Além da questão do emprego, você deve cuidar de maneira especial com a saúde. As pessoas acabam se envergonhando, se isolando dos amigos, dos familiares, e esse impacto emocional do desemprego é maior ainda sobre os homens, né? Apesar de mudanças culturais, eles ainda se veem como provedores da casa, sendo difícil aceitar que a esposa sustente a casa sozinha. Outra característica que piora o quadro emocional é a idade. Em uma sociedade que valoriza cada vez mais o jovem, os trabalhadores na faixa dos 50 anos, mesmo com uma vasta experiência, não são reconhecidos pela maioria das empresas como produtivos, sendo, portanto, discriminados. Sentindo-se humilhados, desamparados, não é difícil instalar-se uma depressão, um transtorno psiquiátrico e precisa procurar uma ajuda profissional. Sem profissional, isso vai se agravando e alguns trabalhadores cometem até mesmo suicídio. O assunto é sério, vai além de um olhar sobre as estatísticas de desemprego e da questão econômica. Ansiedade é um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão, preocupação. A ansiedade é uma reação que todos nós experimentamos diante de alguma situação do dia a dia, como falar em público, expectativa para datas importantes, entrevista de emprego, véspera de provas, exames de saúde, entre outros. Contudo, algumas pessoas vivenciam essa reação de forma mais intensa e frequente, o que pode ser considerado patológica, comprometendo a nossa saúde emocional. Agora, como saber quando a ansiedade ultrapassa os limites e pode ser considerada um problema? De acordo com o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, os transtornos de ansiedade, eles incluem aquelas que compartilham características de medo, ansiedade excessiva, perturbações comportamentais relacionadas. Assim, o medo é a resposta emocional à ameaça iminente e real ou percebida, quando a ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura. O medo é com mais frequência associado a períodos de instabilidade aumentada, necessidade para luta, fuga, pensamentos de perigo imediato e comportamentos direcionados a escapar de alguma situação. Os ataques de pânico se destacam dentro dos transtornos de ansiedade como um tipo particular de resposta ao medo. Agora, você deve estar se perguntando: como controlar a ansiedade? Aprendemos a controlar a ansiedade quando descobrimos os gatilhos emocionais. Desse modo, uma das melhores ferramentas atuais para lidar com os momentos ansiosos é a psicoterapia. É possível identificar os gatilhos por conta própria ou com o terapeuta. Às vezes,
podem procurar caminhos que são óbvios, como o consumo excessivo de cafeína, álcool, cigarro. Outras vezes podem ser menos óbvios. Eventualmente, problemas de longo prazo, como dificuldade financeira ou relacionadas ao trabalho, podem levar algum tempo até serem descobertas. Assim, podem ser impactadas com uma data específica, uma pessoa, uma situação, e nós não percebemos. Isso pode exigir algum apoio extra, por exemplo, a terapia. Quando você descobrir os seus gatilhos, você vai tentar limitar a exposição a eles. Entretanto, se você não consegue ou não pode reduzir o contato, como no caso, o ambiente de trabalho estressante, o que não pode ser alterado, o uso de outras técnicas de enfrentamento podem ajudar você. Agora, se fôssemos pensar o que caracteriza o transtorno de ansiedade. Os transtornos de ansiedade se diferenciam do medo ou da ansiedade normal adaptativa, por serem excessivos ou persistentes além dos períodos apropriados de um nível específico de desenvolvimento. Assim, eles diferem do medo ou da ansiedade provisória, com frequência introduzidos por estresse, por serem persistentes. Você deve estar se perguntando, mas quais são os sintomas da ansiedade? Para saber até se nós estamos sofrendo disso ou não. Veja, existem vários sintomas e preste atenção. Enxergar perigo em tudo. Apetite desregulado. Alteração de sono. Tensão muscular. Medo de falar em público, preocupações em excesso, ficar sempre próximo de ataque de nervos, medos irracionais, inquietação constante, sintomas físicos, pensamentos obsessivos, perfeccionismo, problemas digestivos. São vários sintomas que acendem um alerta. A gente pode ver cada um de forma detalhada. Por exemplo, enxergar perigo em tudo. Indivíduos com transtorno de ansiedade, em geral, superestimam o perigo nas situações que temem ou evitam. Da mesma maneira, o medo e a ansiedade são excessivos ou fora de proporção. Você já conheceu alguma pessoa que não viaja de avião porque tem medo de acidente aéreo? Está sempre pensando que o avião vai cair. Já imagina inclusive a cena do luto. Outro exemplo é alguém que passa por um procedimento ou exame médico simples e teme ter uma doença muito grave, ou fica incapacitado após o exame. Em casos extremos, chega a cogitar a possibilidade de morrer no procedimento. Outro fator, o apetite desregulado. Não faltam casos de pessoas que encontram na comida uma solução para os seus problemas emocionais. Isso é, ao menor sinal de preocupação, você corre para o brigadeiro, um docinho, qualquer alimento que alivie a tensão. Em geral, mastigam pouco alimento e ingerem grandes quantidades de comida em pouco tempo. Comer indiscriminadamente sem fome por ansiedade, estresse ou outra emoção negativa é um sinal de alerta. Cuidado! Alteração de sono. Sente dificuldade para dormir ou apresenta episódios de insônia em véspera de reuniões importantes, em eventos. Não consegue se desligar do que fizeram ao longo do dia, no trabalho, passam a noite pensando no que farão no dia seguinte. Cuidado, preste atenção. Tensão muscular,
aquela dor às vezes aqui caracterizada nos ombros, né? A gente fica tenso. É comum sofrer com dores nas costas, ombros, nuca. Os músculos do pescoço ficam travados. A dor é tanta que mal dá para virar de lado, ó, travado. Essa tensão é quase constante e geralmente acompanha os transtornos de ansiedade. Quanto maior é a preocupação, mais tenso fica. Medo de falar em público. Somente ao pensar na necessidade de realizar uma apresentação, uma plateia, tem pessoas, já começa a suar de maneira excessiva, as mãos vão ficando geladas, taquicardia, falta de ar, respiração ofegante. Esse medo pode estar relacionado às preocupações com o ego, receio de julgamento, apreensão, o que aumenta ainda mais a ansiedade. Preocupações em excesso. Estão sempre preocupadas com o futuro. É comum ver as pessoas pensando na manutenção do emprego, principalmente nesse momento aí de pandemia. Preocupação excessiva é uma fonte de dores de cabeça, úlcera, ansiedade, estresse, problemas inclusive que afetam o nosso sistema imunológico. Além disso, essa angústia e o volume de detalhes para pensar afeta muito a atenção de pessoas com ansiedade, o que faz com que seja difícil de focar. Assim, elas perdem eficiência nas atividades realizadas no dia a dia. Outra característica: ficar sempre próximo de um ataque dos nervos. Pessoas que estão a ponto de entrar em um ataque de nervos podem passar da euforia rapidamente para os prantos. Sintoma como irritabilidade, mudança de humor repentina, sem explicação aparente, surge quanto maior é a pressão e o estresse. Outra característica: medo irracional. Medo de estar perdendo alguma coisa, de não ser bom o suficiente, de fracassar, pânico de ficar sozinho, de não ser aceito. As pessoas elas sofrem muito com isso. Os campeões de autocrítica são os primeiros a não se sentirem capazes e suficientes para concluir uma determinada atividade. O excesso de medo ele pode comprometer a segurança nas relações pessoais, seja no trabalho ou na família. Outra característica: inquietação constante. Você não consegue ficar quieto. Você tem dificuldade para concentração, inquietação e, ao mesmo tempo, fadiga. As pessoas que apresentam uma angústia intensa não conseguem ficar quietas. Caminham de um lado para o outro, parece que estão desesperadas. Fatores que geram grande desconforto e atrapalham a conclusão de uma tarefa, além de afetar a qualidade de vida da própria pessoa e também de quem está ao seu lado. Atenção aos sinais físicos. No momento de ansiedade, podem surgir vários sintomas físicos que vão além das dores musculares: tremor, cansaço, sensação de falta de ar, asfixia, coração acelerado, suor em excesso, mãos frias, boca seca, tontura, náusea, mal-estar, diarreia, desconforto abdominal, ondas de calor, calafrio, micção frequente, dificuldade para engolir, sensação de engasgo. Atenção, são vários sinais. Outra questão: os pensamentos obsessivos. O pensamento obsessivo é uma incapacidade de ganhar controle sobre os pensamentos e imagens, angustiantes e muitas vezes recorrentes. Estudos de imagem cerebral indicam que ele está associado a uma disfunção neurológica de causa desconhecida,
que forçam pensamentos de maneira repetitiva. Dessa forma, o pensamento obsessivo também pode estar associado a transtorno de humor, incluindo distimia, depressão e transtorno bipolar. Tratamento, o sintoma, né, ele é definido como um transtorno de ansiedade generalizada, TAG, ou um transtorno obsessivo compulsivo, o chamado TOC, transtorno de pânico e muitas outras questões psicológicas. Outro ponto para você prestar atenção, o perfeccionismo, que caracteriza-se pela insistência em restabelecer padrões altos e pela busca insistente em alcançá-los. De fato, os perfeccionistas muitas vezes têm um alto desempenho, mas o preço desse sucesso pode ser a infelicidade e a insatisfação crônica. O perfeccionismo, de maneira excessiva, ele pode estar ligado ao medo de errar, comportamento de autossabotagem ou a procrastinação. Desse modo, com a perfeição ela é algo praticamente impossível de se atingir, a pessoa perfeccionista acaba sofrendo ansiedade por não conseguir atingir aquilo que deseja. Outro ponto de atenção, os problemas digestivos. Um sistema muito afetado pelo estresse e ansiedade é o sistema gastrointestinal. Dores, má digestão, mal-estar no abdômen, diarreia, azia, são alguns dos sinais. Consequentemente, a ansiedade excessiva, o estresse agudo no abdômen pode alterar as funções gastrointestinais por meio do sistema nervoso. Como consequência dessas alterações, podem surgir úlceras, problemas inflamatórios, refluxo, síndrome do intestino irritado. Estratégias para combater a ansiedade. Controlar a ansiedade é um desafio, mas existem estratégias, recursos e até mesmo mudança que você pode fazer no seu dia a dia para auxiliar isso. A recomendação sempre, né? Sessões de psicoterapia. A psicoterapia é um processo que pode ajudar e muito os indivíduos que sofrem com ansiedade. É um tratamento colaborativo baseado na relação entre o indivíduo e o psicólogo, baseado em diálogo. Fornece assim um ambiente de apoio que permite falar abertamente com alguém sobre o que você está sentindo e mesmo o que você está sofrendo, sem ser julgado. Você e o seu psicólogo vão trabalhar juntos para identificar e mudar esses padrões de comportamento, o que impede que você sofra e venha fazer você se sentir melhor. Uma das abordagens evidentes no tratamento de quadros ansiosos, né, é a terapia cognitivo-comportamental, que, entre outras, ela busca a atuação com foco de maneira mais direta. Outra coisa que você pode fazer para diminuir esse quadro de ansiedade, praticar atividade física. Reserve aí um tempo para caminhar, correr ou fazer qualquer tipo de atividade que te proporcione prazer. Atividade física realizada de forma regular ajuda a fortalecer o sistema imunológico, prevenindo as doenças cardíacas, as doenças de obesidade. Igualmente aí vai aumentar o seu bem-estar, a realização dessas atividades cotidianas. Elas também tendem a diminuir a insônia, melhorando a sua saúde mental, prevenindo depressão e prevenindo qualquer outro tipo de problema. Tente estabelecer um padrão. Como resultado, a prática frequente de atividade física, ela também vai regular o nosso sono, pois essa prática com exercícios, ela vai liberar a endorfina, o que proporciona um bem-estar e diminui a ansiedade e o estresse. Outra prática que pode lhe ajudar, meditação.
Os neurocientistas já comprovaram que a prática da meditação contribui para aumentar a região do córtex pré-frontal esquerdo, região responsável pelo sentimento de felicidade. 5 minutos diários, né, para observar respiração já é o suficiente para o começo. Se possível, estimule aí outras pessoas a participarem. Isso vai ser muito produtivo para você e para as pessoas próximas de você. Então, agora que você já sabe, conhece vários sintomas relacionados à ansiedade, por que não começar a mudar? De várias formas possíveis. Desde ouvir uma música para relaxar, até o meditar, conversar aí com o seu psicólogo, buscar um psicólogo, né? Ou mesmo realizar uma atividade física. Você já tem várias dicas. Vamos utilizar o nosso tempo para combater esse mal que nos assola, que é o mal da ansiedade. Dessa forma, nós estaremos mais saudáveis e vamos poder ajudar as pessoas que nós amamos. Forte abraço e espero que essas dicas tenham lhe auxiliado. Até mais.